E hoje vamos falar dessa continuação que eu vou ser sincero com vocês, na época que foi lançada eu não estava nem um pouco afim de assistir. A razão é muito simples, eu achei o primeiro filme bacana, mas não achei tão bacana assim, a ponto de merecer uma continuação. E tem um outro motivo também que eu não quis assistir essa continuação, mas eu falo mais pra frente. Estou falando de O Candidato Honesto 2. O Impeachment. Mas será se eu me arrependi e gostei tanto desse filme quanto o primeiro? É isso que a gente vai analisar agora. Em O Candidato Honesto 2, o político João Ernesto, interpretado por Leandro Hassum, está de volta, agora como presidente do Brasil. Após os eventos do primeiro filme, ele tenta governar de forma honesta, mas percebe que a cadeira presidencial vem com um preço. O problema? A política continua suja, os aliados são interesseiros e a imprensa está de olho. Resultado, João Ernesto começa a repensar se falar sempre a verdade realmente vale a pena. O filme é uma sátira política afiada e bem-humorada, mostrando o absurdo da política brasileira de forma escancarada, mas com aquele tempero leve que só o Hassum sabe dar. E agora vamos aos possíveis pontos fortes do filme segundo a crítica. A crítica social com humor. O roteiro transforma escândalos políticos em piada sem perder o impacto da crítica. Concordo com isso. Carisma de Leandro Hassum. Ele carrega o filme nas costas com seu time cômico impecável. Concordo com isso, só que em parte. Daqui a pouco eu falo sobre isso. A atualidade faz piadas que conversam com crises reais do Brasil, como corrupção, impeachment, fake news e populismo. Concordo também. Ritmo leve, é fácil de assistir, divertido e ideal para quem quer rir de tragédia nacional, que é a nossa política brasileira. Eu concordo em parte. E agora vamos para as curiosidades do filme. Sequência direta. O filme é uma continuação direta do primeiro, O Candidato Honesto de 2014. Leandro Hassum volta ao papel de João Ernesto, agora como presidente da República. A sátira continua focada na política brasileira, mas agora com escala maior e mais escândalos. Hassum mais magro e o filme brinca com isso. Leandro Hassum emagreceu mais de 60 quilos entre o primeiro filme e o segundo filme. A mudança foi tão marcante que o próprio filme faz piada com isso logo no início, quebrando a quarta parede de forma cômica. Roteiro inspirado em escândalos reais. O roteiro teve como base acontecimentos políticos reais do Brasil, como a Operação Lava Jato, o impeachment da Dilma Rousseff, os escândalos envolvendo delações premiadas, propinas e fake news. Gravações em Brasília e no Rio. Parte do filme foi filmado em locações reais do poder, como o Congresso Nacional, para dar mais autenticidade. Outras cenas foram feitas em estúdios no Rio de Janeiro. Críticas à imprensa e redes sociais. O filme aborda o papel da mídia e das redes sociais na manipulação da opinião pública, incluindo a fabricação de escândalos e o uso político das manchetes, algo bem atual do cenário político. Título alternativo seria O Presidente Sincero. Em estágios iniciais, o filme chegou a ser cogitado com outro nome, já que João Ernesto está na presidência, mas decidiram manter o nome original com o 2 e o subtítulo O Impeachment para manter o reconhecimento da franquia. E eu concordo que isso foi uma boa ideia. Lançado em clima político quente, o filme estreou em 2018, ano de eleição no Brasil, e alguns críticos viram nele um comentário direto e oportuno sobre a instabilidade política do país naquele momento. A política no Brasil sempre está instável. Diretor experiente em comédias políticas. Roberto Santucci, o diretor, também fez Até que a Sorte nos Separe e outros filmes com Leandro Hassum. Ele tem um estilo voltado para comédias populares e comerciais com crítica social leve. E agora vamos às lições do filme. A verdade assusta os corruptos. No filme, João Ernesto vira presidente e continua dizendo só a verdade. Isso abala todo o sistema político corrompido ao redor dele. A lição: ser honesto em um ambiente podre te transforma em alvo, mas também pode inspirar mudanças.
Oh, isso é verdade. Se você for honesto no ambiente podre, você tá lascado. Vão te perseguir. O poder muda as pessoas ou revela quem elas são. Mesmo com boas intenções, o personagem sente o peso do cargo e percebe que, para sobreviver, talvez precise jogar o mesmo jogo sujo. Isso mostra como o poder testa o caráter de qualquer um. Não basta ser sincero, tem que ter estratégia. Falar a verdade sem pensar nas consequências pode gerar mais caos do que solução. O filme ensina que a comunicação sincera precisa ser inteligente para realmente causar transformação. Pô, isso aqui é muito verdade, cara. Imagina que você está indignado com a situação e aí você berra, grita para todo mundo, solta os cachorros e fala a verdade, doa quem doer. Mas se você soltar o berro de qualquer forma, isso pode ser usado contra você e você pode até ser visto como uma pessoa desequilibrada. E mesmo falando a verdade, vai pegar mal para você. A corrupção é sistêmica, é preciso mais do que um herói para acabar. O filme brinca com a ideia de que um único político honesto pode mudar o país, mas deixa claro, um sistema inteiro não muda sozinho, só com pressão da sociedade, transparência e reformas. Não adianta você ser honesto sozinho. O povo precisa aprender a votar melhor e cobrar depois. Com piadas sobre campanhas e manipulação, o filme mostra que muitos políticos usam o carisma ou mentiras para se eleger. A mensagem é direta. Se o povo não mudar seu critério de voto, o ciclo da corrupção com certeza vai continuar. A política é um reflexo da sociedade. Quando João Ernesto tenta ser 100% correto, até o povo estranha. Isso mostra que a cultura da malandragem está enraizada. E mudar isso exige tempo, educação e consciência coletiva. Pô, isso aqui é verdade. O filme brinca com isso porque o João Ernesto, ele é eleito presidente e ele realmente tenta fazer o certo, ele realmente tenta fazer o melhor para o Brasil. Mas realmente o povo estranha isso e não gosta. É como se o povo quisesse que ele roubasse e estivesse acostumado a isso. E como o João Ernesto, ele só tenta fazer a coisa certa e trazer prosperidade para o Brasil, o povo não gosta. E até fazem um impeachment contra ele. Eu achei essa sacada genial. E até no final do filme, o João Ernesto pede desculpa, diz que foi incompetente, que não foi capaz de mudar o Brasil, e até passa um recado. Eu gostaria que vocês elegessem pelo menos os candidatos que reconhecessem os seus erros. Porque aqueles que não reconhecem que erraram não merecem o voto de vocês. E é engraçado que o filme passa essa mensagem, e eu acho uma mensagem muito válida, porque não faz sentido você sempre confiar em um candidato que sempre inventa uma desculpa. Eu acho mais justo você confiar pelo menos naquela pessoa que fala a verdade. Porque pensa bem, não faz sentido você confiar em alguém que não fala a verdade. E ainda lanço a pergunta, por que você confiaria em alguém que mente? Não faz sentido pra mim, sabe? Se o cara tá lá na frente pedindo desculpas, reconhecendo o erro, pra mim já é alguma coisa. O Candidato Honesto 2, o impeachment de 2018, teve um orçamento estimado em cerca de 8 milhões de reais e sua bilheteria no Brasil foi aproximadamente 10 milhões de reais. Com um público inicial cerca de 543 mil espectadores nos 5 primeiros fins de semana. Esses valores mostram que o filme conseguiu recuperar o investimento, mas não alcançou os números de audiência do primeiro longa da franquia. O filme teve um sucesso moderado, especialmente considerando que foi lançado em um ano eleitoral com muita expectativa política. Embora não tenha repetido o brilho do primeiro filme, que alcançou mais de 2,3 milhões de espectadores e faturou cerca de 33 milhões de reais, ainda atraiu um público expressivo para o padrão nacional. Eu não acho tão expressivo assim, tá? Foi quase um fracasso. Ele só recuperou o que custou e ganhou um pouquinho mais. E agora sim chegou o momento de dar a minha opinião sobre esta bagaça. Então,
Eu não estava empolgado para assistir esse filme, eu só assisti para poder fazer esse vídeo e eu acabei de assistir o filme. Exatamente, eu acabei de assistir o filme, um pouquinho antes dessa gravação eu acabei de assistir o filme. E bom, o que eu achei? Olha, é um filme, e é muito importante citar isso, da nova versão do Leandro Hassum, da versão dele magro. E aí o que acontece? Eu tenho que reconhecer que eu achava o Leandro Hassum, quando ele estava gordo, mais engraçado. Mas eu também não quero estimular aqui a questão da pessoa ficar obesa para ter algum tipo de reconhecimento. Eu não quero estimular isso. Mas o Leandro Hassum gordinho, ele tinha a sua graça. Eu não acredito que eu estou usando esse embasamento para fazer minha crítica. Eu acho esse embasamento ridículo, mas nem tanto, porque a gente conhece o Leandro Hassum na sua versão obesa, que acabava sendo um personagem à parte. E isso deixava ele engraçado, ele também brincava muito com essa questão dele ser obeso. Mas também eu tenho que levar em consideração a idade dele também. O humorista geralmente acaba perdendo um brilho quando chega a uma certa idade. E também a afeição dele, depois que emagreceu, não ficou tão fofinha, vamos dizer assim. Ele ficou com uma afeição um pouco mais séria. E eu acho que isso acaba influenciando na graça. Nessa situação, como tem uma mudança de corpo do humorista, ele tem que se renovar. E essa foi uma das principais razões porque eu não quis assistir esse filme. Porque eu gostava do Leandro Hassum do Velho Testamento. E não desse Novo Testamento agora. Mas não que eu ache que o humorista perdeu 100% da graça por causa disso, tá? Mas eu confesso que eu tive preconceito sim em assistir esse filme por causa disso, eu admito. Mas não foi só por causa disso não, tá? É primeiro porque eu também não achei o primeiro filme essas coisas. Eu achei que ele tem uma pegada infantil, ele é só uma sombra daquele filme O Mentiroso, do Jim Carrey. E aí, pra mim, não tinha necessidade de um segundo filme, e por isso eu não tinha interesse em assistir. Mas eu fui lá assistir para poder fazer esse vídeo. E aí, vamos ver agora se a minha opinião mudou. Não mudou. Esse filme é exatamente o que eu esperava, em alguns aspectos. Ele ficou ainda mais infantil, isso eu estava esperando, tá bom? E o que acontece? Esses filmes ficam infantis assim para alcançar um público maior. E aí acaba não agradando todo mundo. Porque a intenção desse tipo de filme é agradar todo mundo e isso não funciona. E já já eu vou mostrar por quê. Bom, beleza, vamos lá. O filme tem uma pegada infantil. Um dos pontos que eu gostei do filme é as referências que ele faz. Por exemplo, tem um político lá que o João Ernesto vai visitar a casa dele e tem todo um clima de vampiro. O político, a casa parece uma casa mal assombrada. O político em si parece um vampiro e tem toda uma piada com relação a isso, até no jeito dele caminhar. Ele não caminha de uma maneira normal, ele desliza como se estivesse flutuando e realmente fazendo uma referência ao Conde Drácula. Mas a quem esse político faz referência no nosso cenário brasileiro? É óbvio que é ao Michel Temer. Que na época todo mundo chamava o Michel Temer de vampiro. Lembram disso? Então é uma referência óbvia ao Michel Temer. E eu achei essa sacada genial. E não tem só essa referência. Tem uma personagem lá que faz a referência, obviamente, a Dilma. Até tem um momento lá que o João Ernesto ele vai conversar com a Dilma e ela não fala coisa com coisa. Exatamente como na vida real a Dilma também não fala coisa com coisa que faz sentido. Então é bem engraçada essa cena, o João Ernesto pede opinião para Dilma e ela fala coisas do tipo, olha, no sistema atual que nos encontramos atualmente, eu não estou apta a opinar de forma já opinativa. E aí enrola pra caramba coisa com coisa, até o João Ernesto fala, eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. E aí você, que é brasileiro, vai se identificar bastante com essa cena. É porque durante a candidatura da Dilma, ela faz um esforço para falar bonito que acaba não saindo nada. E o filme brinca com isso bastante
e eu gostei. Uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar é a substituição da par romântica do João Ernesto no primeiro filme, que é a Amanda. É que no primeiro filme, a Amanda é interpretada pela atriz Luísa Valdetaro, uma belíssima atriz por sinal, e no segundo filme, essa personagem é interpretada pela Rosane Murroland, outra belíssima atriz também. E eu pesquisei, eu não encontrei um motivo do porquê substituíram a atriz que é a par romântica do Leandro Hassum nesse filme. Mas tudo bem, é comum o Leandro Hassum ter os seus pares românticos substituídos na continuação das franquias, que nem aconteceu com o filme Até que a Sorte Nos Separe, porque lá também teve uma substituição de atriz. Mas assim, no geral, com relação às piadas do filme, eu achei meio sem graça esse filme. Realmente ele tem uma pegada um pouco mais infantil. E uma coisa que eu acho que o filme e também o humorista, o Leandro Hassum, peca muito, é que muitas piadas elas aparecem e se esticam, que até perde a graça. Isso vai acontecer direto no filme. Começa a piada e não acaba mais, como por exemplo a questão lá do político que é uma referência clara ao Michel Temer, o vampiresco lá. Então, eles brincam bastante com essa questão dele ser vampiro, mas brinca bastante, que chega a exagerar sem nenhum motivo, assim, sem nenhuma justificativa. Por exemplo, tem um momento que esse personagem ele fica furioso e os olhos dele ficam vermelhos. E aí é o momento que a piada dá uma exagerada, dá uma esticada, sem necessidade. Tipo, o cara aparenta ter poderes ali e não tem uma justificativa para isso naquele universo. Simplesmente fica com poderes ali do nada e não explicam, sabe? É um exagero que também não faz sentido. Eu vou dar mais um exemplo. Tem um momento que o João Ernesto está conversando com esse personagem e ele tem a mania de aparecer e sumir do nada, entendeu? Até aí tudo bem. Mas sumir em um carro em movimento, um senhor daquela idade, como assim? Cadê a explicação para isso, sabe? Se você vai exagerar na piada, ela tem que ter um certo sustento. E nesse caso, não tem para mim. É por isso que é uma das coisas que eu falo que o filme peca muito. Ele estica demais a piada e até exagera em certos pontos que acaba perdendo a graça. Comete aqueles erros que não deveria cometer de jeito nenhum. Por exemplo, o Leandro Hassum também, ele tá muito tagarela nesse filme. Ele começa a brincar com uma situação, vamos ver aqui, ele topa a mulher dele, provavelmente tendo um caso com um limpador de piscina na casa dele. E aí ele começa a comentar, faz uma piada, estica essa piada e não termina mais. Sério, isso acontece demais durante o filme, que acaba perdendo a graça. E eu não entendo como um humorista tão experiente como o Leandro Hassum comete um erro desse. Eu não sou humorista, não me considero, mas se eu fosse fazer piada com a situação, seria um comentário rápido. Porque se você ficar esticando a piada, perde a graça. Poxa vida. E quando eu tava assistindo o filme, eu não tava achando a menor graça, sabe? Logo no começo, chegou lá pro minuto 40, teve uma situação que eu achei graça, que foi no momento em que, aliás, numa situação que finalmente eu fui achar graça, que foi quando o secretário dele convida ele a ir à sala de cinema do Palácio da Alvorada. E aí o secretário fala, ó, isso aqui, João, é a sala do cinema, aqui você vai poder assistir filmes. Aí mostra a moça que cuida lá daquela sala do cinema. E aí o João ele fala bem assim, opa, beleza, vamos assistir um filme aí. Pô, tô doido pra assistir o novo Transformers, certo? Aquelas explosão maravilhosa. E aí a moça que cuida da sala do cinema responde bem assim, senhor presidente, a gente só assiste filme nacional aqui. Pô, aí tu me lasca. Nacional? Pô, tá de brincadeira. Ah, não. Pô, não tem nenhum clássico do Van Damme, alguma coisa assim? Parece até que sou eu falando ali, sabe? Eu teria a mesma reação. Poxa vida, se fosse jogar filme brasileiro pra cima de mim, eu ia ficar pé da vida. Com a telona daquele tamanho e ainda ter que assistir filme brasileiro.
Pra quem não sabe, eu tenho um preconceito com filme brasileiro, sim, e eu tenho mesmo, eu falo mesmo, até porque você comparar filme brasileiro com filme hollywoodiano é como comparar um elefante com uma formiga, gente. A verdade é essa. Filmes hollywoodianos estão luz à frente de filme brasileiro, até porque a gente não tem o orçamento que filmes hollywoodianos têm para fazer filme. Pronto, falei. É isso mesmo. Mas aí o personagem do Leandro Hassum até fala, poxa vida, tá bom, bota aí um de comédia pelo menos aí. E aí a moça responde, senhor presidente, você vai adorar, temos aqui um ótimo do Leandro Hassum. Pô, aí você me lasca, Leandro Hassum, odeio esse cara. E nesse trecho do filme parece que o Leandro Hassum, ele traz um desabafo aí, porque o personagem dele começa a falar, odeio esse gordinho, ele era mais engraçado quando ele era gordo, eu não achava ele tão engraçado assim, mas agora que emagreceu, perdeu a graça, porque pelo menos quando ele era gordinho, ele era fofinho, tinha aquele tom da comédia e tal, mas o amigo dele magro, ali eu acho engraçado. Tudo bem que ele tem um jeitinho meio afeminado, mas ele sim é engraçado. Essa foi a parte que finalmente eu ri no filme, mas tem um porém, ele é tagarela, ele não para de falar, e até este momento que tinha uma graça, ele conseguiu estragar, porque ele não parou de esticar essa piada, sabe? Ele vai, arrasta, até onde não pode mais. Então, ele tem a entrada do timing cômico, mas ele não tem a finalizada, ele não sabe quando terminar a piada. É essa a principal crítica que eu tenho do filme, e o filme se sustenta muito nisso, onde ele fica comentando alguma situação e ele é tagarela, ele não para de falar, não para, isso pra mim é um defeito muito grande. Olha, é tipo assim, você vai falar de um assunto, seleciona a piada e conta rápido e já vai pro outro, já vai pro próximo take, não fica alongando muito não. E é isso o que o filme comete muito erro, e o comediante também, tá? Afinal, é ele que sustenta esses trechos arrastados. Fora isso, algumas piadas rápidas, e são poucas, funcionam. Como, por exemplo, tem um momento lá que ele cumprimenta o personagem que representa o Michel Temer, o vampiro, e aí do lado dele tem uma moça bem nova. É sua filha? É sua sobrinha? Não, é minha esposa. Fazendo uma referência justamente à esposa do Michel Temer, que na época lá das eleições era bem novinha também, que é a Marcela Tadeste Temer. E só para você ter uma ideia, eles têm uma diferença de 42 anos de idade. 42. Isso virou uma piada na época da política também, por ele ser casado com uma moça tão jovem. Então o filme brinca com isso, e eu acho uma brincadeira bem bacana, até válida. E outra referência que temos é um deputado que ele é palhaço, e com certeza faz uma referência ao Tiririca, que foi o principal palhaço que todos conhecemos, que foi eleito na política também, que é o Tiririca. Mas nesse caso aqui é interpretado pelo o cantor Falcão, que também é parte humorista também na vida real. Falando nisso, o Falcão, ele não é bom ator não. Ele não é. Deixa eu ver também qual outra referência. Sim, temos uma referência a Marina Silva no filme. Temos uma referência ao Bolsonaro. Tem um personagem lá que é um pouco mais jovem que o Bolsonaro, mas ele me lembra muito o Bolsonaro, porque ele fala de armas, ele pega uma bandeira LGBT e queima. Essa parte do filme é engraçada. Essa parte do filme. É claro que a comunidade LGBT deve ter ficado ofendida, mas eu tô pouco me guixando. E é como eu disse, não dá para agradar todo mundo. Eu acho engraçado você fazer piada com certos grupos, sim. Desde que não seja algo muito pesado, envolvendo morte ou coisa do tipo. Mas tudo isso vai depender da situação, do contexto, tá? Mas o que eu quero dizer, reforçando, é que desde que não seja alguma coisa que incita violência, algo pesado. Acho que você me entendeu. Assim, eu lembrei de uma outra cena que também podia causar uma polêmica, mas tem uma cena em que o deputado vampiresco lá apresenta o ministério que vai fazer parte da campanha do João. E aí, o João olha assim, poxa, mas aqui só tem homem hétero, branco, rico. Cadê a diversidade?
Então o deputado vampiresco fala: eu já pensei nisso. Conheça a deputada Darcizinha. E no caso, a Darcizinha é negra e anã e ainda é gay. Ela é tudo num pacote só para representar a lacração. Essa piada eu também achei boa. E aí vai ter, claro, o pessoal dos anões que vai ficar ofendido. Ai, não sei o quê. Como pode fazer uma piada com anão? A piada não foi necessariamente em anão em si, mas o contexto da lacração. Até porque, hoje em dia, devido ao nível da lacração, nem mesmo o anão tá podendo ser anão. Vocês veem aí o caso do último filme lá da Branca de Neve, onde nem os anões poderiam interpretar os anões. Cara, se eu fosse anão, eu ia adorar fazer um papel dos anões lá, principalmente se fosse o Dunga. É a minha chance de brilhar e, quem sabe, dependendo da minha interpretação, ganhar mais oportunidades em outros papéis de Hollywood. Mas como a lacração tá tão forte, ela não permite nem que o anão seja anão. E a lacração é isso mesmo, gente. Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Bom, fora essas referências políticas, nós temos também referências a outros filmes. Mas essas referências são poucas. Por exemplo, tem uma cena que João Ernesto está dançando lá com um globo, uma clara referência ao filme do Charlie Chaplin, O Ditador, onde ele também dança com um globo que representa o mundo. E essa cena também não tem nada demais, não acho ela engraçada. E uma cena que me arrancou um pouquinho de risada foi no final, quando o João Ernesto ele sofre impeachment e sai da presidência, e aí mostra bem assim, Brasil 50 anos depois. E aí mostra um descendente do João Ernesto, acompanhado de umas crianças, e eles estão com as vestimentas neandertais, vestimentas primitivas, mostrando que algo deu muito errado no Brasil depois de 50 anos. E aí ele vai contando para as crianças que em 2030 eles elegeram um assassino. E aí ele continua explicando que em 2034 eles elegeram um robô, mas o robô também roubou. Até que uma criança faz a seguinte pergunta: tio, o que é aquilo? E aí eles estão diante da estátua do Cristo Redentor afundado na praia, na areia ali, fazendo uma clara referência ao Planeta dos Macacos, de 1968. O filme, para quem não tá ligado. E aí o Leandro Hassum, ele refaz aquela cena clássica: ah, o que fizemos com o nosso Brasil? Essa piada no final eu achei legal. Curti. Faz todo sentido, o brasileiro é burro mesmo, a gente não cansa de eleger corruptos que só vão levar o nosso Brasil à ruína. Então já fica a minha dica, se você tiver a oportunidade, saia do Brasil. A coisa só piorou nos últimos 20 anos e é impressionante. Eu não esperava que quando eu tinha 10 anos, e depois que eu ficasse adulto, eu ia ver as coisas piorarem. Por incrível que pareça, piorou. É incrível o que esses políticos conseguiram piorar a situação no nosso Brasil. Ao longo desses 30 anos, eu admito que eu tive a impressão que algumas coisas melhoraram. E realmente melhoraram, mas em compensação, muito mais coisas pioraram. Tivemos consideráveis regressos, como a própria desvalorização da nossa moeda e do nosso poder de compra, consequentemente. Mas eu penso nessa questão, acho que eu já estou até atrasado com relação a isso, a sair do Brasil, porque eu tenho acompanhado de perto e o político aí só está preocupado em uma coisa: encher o bolso dele. Dane-se a população, eu não estou brincando. Pode estar pegando fogo a casa de alguém, pode ter um problema na população, em alguma situação, seja qual for. O político não tá nem aí, cara. E a situação é pior do que parece porque nós temos isso como uma cultura. O brasileiro ele só se preocupa em encher o seu próprio bolso e só se preocupa consigo mesmo. Isso é cultural, é um mal do brasileiro. E a reflexão que eu fico nesse filme é o seguinte: O Candidato Honesto 2 é uma comédia que usa o riso como arma de crítica, mostra que num sistema viciado, ser honesto pode ser o maior ato de rebeldia. E isso é verdade. Ou de burrice. E isso é verdade também. Aí você fala: ah, mas isso depende do ponto de vista. Não depende não.
Se você está num ambiente podre e você tenta ser honesto, você vai se lascar bonito, você vai ser perseguido. O melhor que você pode fazer é não contribuir com esse sistema podre e evitar roubar ou então roubar o menos possível. O filme nos faz rir e também nos faz pensar. Será que o problema está só nos políticos ou em quem os mantém lá? Eu já sei a resposta dessa pergunta. Com certeza o problema também está nos próprios brasileiros, que nós temos um costume desgraçado de explorar quem está abaixo da gente. Isso vem desde a época da colonização. Brasileiro sempre gostou, isso é cultural, gente, brasileiro sempre gostou de humilhar outro brasileiro. Você pode ir nos países lá fora, como algumas situações que eu já vi, alguns depoimentos de Austrália, Canadá, de próprios brasileiros falando que o único povo lá que gosta de humilhar é um brasileiro. Por exemplo, se tu vai num restaurante na Austrália e aí tem um garçom lá atendendo, né, um público lá, e aquele público humilha o garçom, é brasileiro. É brasileiro essa desgraça. Eu vejo muito relato assim, tá? E não importa se o garçom é brasileiro também. O brasileiro humilha o próprio brasileiro. Nós somos um povo ruim. Não é à toa que nós temos políticos ruins. Mas é isso, não vou alongar mais. Essa é a minha opinião sobre O Candidato Honesto 2. Um filme pior do que o primeiro. Essa franquia, se é que pode chamar de franquia, não merecia uma continuação. E é isso. Se gostou, deixa seu like e também não deixa de comentar aqui embaixo se você se arrependeu de assistir esse filme como eu, ou se não, ou se acha que filme brasileiro só presta se for de comédia. Sem mais, vou ficando por aqui. E se tudo der certo, se o Brasil não se acabar até lá, ou se os políticos não tiverem roubado tudo, ou a negligência das autoridades não tenham acabado com esse país, nos veremos no próximo vídeo. Sessão encerrada. Até lá!